Bom, pessoal, então boa tarde a todo mundo. Nós continuamos aqui, vamos prosseguir com a programação do ciclo de webinários conjunto do PPGQ e do PGCM da UFMS. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Olavo Borer Amaral. Rapidamente, para falar um pouco do background científico dele, o professor Olavo, ele é médico pela URGS, né? Depois especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, doutor em bioquímica pela URGS e atualmente ele é professor associado da UFRJ. Então, professor, como de costume, a gente gostaria que o senhor falasse um pouco, antes de entrar na apresentação em si, falasse um pouco sobre o que te tornou o Olavo que você é hoje, um pouco da trajetória para ilustrar essa apresentação antes de passarmos ao seminário. Essa vai ser de improviso, assim, então, mas enfim, o que tornou o Olavo ele é hoje são os 42 anos de idade, assim, então, que deixa uma barba branca. Mas, assim, eu fiz, então, eu sou médico de formação ali e tal, fiz uma formação na URGS em Porto Alegre. Acho que durante a faculdade eu comecei a trabalhar no laboratório em neurociência, neurobiologia da memória, assim. Depois que eu me formei, eu me dividi o tempo entre uma residência que eu acabei não exercendo muito, em radiologia e o doutorado que eu comecei, enfim, meio que em paralelo, assim, não sei se foi uma boa ideia, assim, então acho que um atravancou o outro, assim, então nenhum dos dois foi ideal. Depois disso passei um tempo curto no exterior na Espanha e voltei, fiz concurso na FRJ, passei meio de paraquedas, assim, e aí eu caí ali e tal, com a intenção inicial de trabalhar em neurociência, como eu vinha fazendo ali e tal, cheguei a montar alguma coisa de laboratório, etc., tem alguma produção pequena em neurobiologia experimental feita na FRJ, alguma coisa teórica também, mas em algum momento, assim, tal, acho que isso foi meio precipitado por eu ter começado a dar aula de estatística por volta de 2011 ali e tal. Eu acho que eu comecei a perceber que a ciência tinha problemas maiores do que os que eu estava tentando resolver, no sentido que a própria ciência tinha problemas sérios, né? Eu acho que era uma percepção que já vinha de algum tempo ali e tal, de que, sabe, tem muita coisa que simplesmente não é verdade, que não é reprodutível, que você não consegue, ou que está simplesmente mal feita. Acho que vindo a minha formação médica, acho que ajudou um pouquinho nesse sentido também, no sentido que acho que pelo menos a pesquisa clínica em relação à pesquisa básica tem, acho que, uma tradição maior de tentar avaliar a evidência, etc. E tal. Então, assim, acho que eu tinha uma formação melhor em estatística e metodologia científica do que a média das pessoas ao meu redor. E acho que quando eu comecei a dar estatística e pedir para as pessoas trazerem dados e ver delas, e os alunos trazerem dados e verem o que eles estão fazendo com eles, assim, e tal, eu me dei conta que eu tinha problemas, de novo, enfim, que eu tinha problemas grandes para resolver na ciência e tal, que talvez fossem mais importantes do que qualquer coisa que eu conseguisse fazer no laboratório, né? Então, aí acho que por volta de 2013, 2014, a gente começou a entrar numa vibe mais de meta-ciência, quer dizer, de tentar estudar a ciência da nossa área, que foi evoluindo, enfim, que foi aos poucos tomando todo o meu tempo, assim. Hoje em dia, acho que o meu último artigo de neurociência deve ter saído esse ano, assim, e tal. Não sei se a gente não tem nenhuma linha ativa no laboratório nesse momento. A gente basicamente se dedica a tentar melhorar a ciência, porque eu acho que eu tenho problemas sérios, eu vou tentar fazer esse argumento aqui e tal. E o projeto que eu vou estar apresentando, na verdade, foi submetido à primeira chamada de pesquisa do Instituto Serra Pilheira em 2017, que a gente acabou ganhando meio por fora, assim, eles não nos contemplaram na chamada, mas eles nos ligaram depois, assim, poxa, a gente acha isso aqui interessante e tal. Então, e a gente tocando desde 2018 e tal, e acabou sendo uma coisa que ganhou visibilidade no Brasil e tal, tem, enfim, um grupo grande de laboratórios participando, inclusive tem uma chamada aberta agora, mas isso eu acho que eu vou falar na apresentação, então acho que não preciso me estender mais sobre mim, assim, e tal. Legal. Você quer projetar a tela para a gente aí? Posso. Só de novo, se os slides não passarem em 5 segundos, aí me avisem. Tá, a gente avisa. Vou compartilhar a tela inteira de novo aqui. E... Tá dando para ver? Vocês veem a tela? Perfeito, tá? Sim. Tá passando? Tá passando também. Tá, beleza. Então tá. Bom, gente, então, agora passando para a parte programada aqui, tal. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu vou estar falando, então, sobre... primeiro, acho que o panorama de reprodutibilidade na ciência biomédica e tal, e depois sobre o que a gente tem feito, no sentido de avaliar a reprodutibilidade da ciência brasileira. Então, de novo, a gente tem a ideia de que a literatura científica é a fonte de evidência mais confiável a qual a gente tem acesso, aí, quer dizer, pelo menos a gente
é o que eu aprendi na faculdade, assim, você deveria buscar o conhecimento nos artigos originais, etc. e tal. Dito isso, assim, até que ponto isso é uma verdade empírica, quer dizer, até que ponto a gente tem confiança de que a gente deveria confiar na literatura científica, é uma coisa que acho que está bastante em aberto. Essa foto aqui da direita é da Marcha pela Ciência em Washington, há uns 3 anos atrás, e 4. E tem uma ironia aqui, né? Você tem alguém segurando um cartaz dizendo "In peer review we trust", que é uma brincadeira com "In God we trust", mas assim, no fundo, assim, então, você está meio que trocando um dogma por outro, assim, quer dizer, por que a gente deveria acreditar em revisão por pares? Será que a literatura revisão por pares realmente é uma coisa que a gente deveria, a priori, confiar? E, surpreendentemente, uma coisa que a gente estudou pouco na maior parte das áreas da ciência, evidentemente, a resposta não precisa ser a mesma em todas as áreas da ciência, então vou estar falando de uma perspectiva muito voltada para as ciências da vida e ciências da saúde, talvez com um bracinho aqui para psicologia, algumas outras coisas assim e tal. Mas, assim, é um mundo que não é exatamente da maioria de vocês aí, que estão para química, engenharia, etc e tal, mas é um mundo que eu conheço, assim, então é um mundo que eu conheço os números, e eu diria que os números desse mundo são, eu diria, preocupantes. Tem poucos levantamentos, eu vou mostrar alguns que eu conheço, mas não tem mais muitos, assim, né? Em relação a, poxa, vamos tentar repetir, ou ver o que foi repetido numa parcela da literatura científica, vamos ver o que de fato alguém conseguiu reproduzir em um laboratório independente. Esse é um cara chamado John Ioannidis, ele é um epidemiologista razoavelmente famoso nessa área e tal, de Stanford, e há uns 15 anos atrás ele fez uma coisa simples, na verdade, assim, em 2005 ele pegou a literatura clínica mais citada, então artigos com mais de 1000 citações em grandes revistas médicas entre 90 e 2003, e foi ver na literatura subsequente, com buscas sistemáticas, o que daquilo ali tinha sido reproduzido por um estudo posterior, ou mais rigoroso, ou maior do que o estudo original. Ele achou 49 estudos, dos quais 44% tinham sido replicados, 16% tinham sido contraditos por um estudo subsequente, 16% tinham sido parcialmente contraditos, quer dizer, o efeito existia, mas ele era maior no estudo original do que ele foi mostrado depois, e 24% não tinham sido replicados. Então aqui, em pesquisa clínica de muito alto impacto, o número dele aqui é 60% replica, 20% mais ou menos, 20% não replica. Não é um número tão ruim, eu argumentaria que deve ser até melhor do que isso, porque ele pega alguns estudos observacionais e o ensaio clínico como replicação, então talvez ele esteja subestimando isso. A gente tem números mais recentes que parecem ser um pouco melhores. Então eu diria assim, não é que todas as áreas sejam ruins, aqui você tem ainda alguma, enfim, acho que a maior parte da literatura clínica muito citada ainda é reprodutiva, mas você está falando da nata da pesquisa médica, que de maneira geral tem padrões de rigor ainda bastante melhores do que os da pesquisa básica, onde eu estou mais acostumado a militar. Assim, tá? Os números de pesquisa de laboratório, na verdade, são bem piores. A gente tem 2 números da indústria farmacêutica de quase 10 anos atrás, que ainda fazem, enfim, causam alguma repercussão. A Bayer diz que eles conseguem reproduzir entre 21% e 33% dos artigos que eles tentam reproduzir da academia in-house para tentar desenvolver o produto, mas eles abandonam 2/3 dos artigos que eles tentam reproduzir porque eles não conseguem reproduzir aquilo, eles simplesmente, enfim, não vão levar uma linha de pesquisa adiante em cima daquilo. O número da Amgen para pesquisa pré-clínica em câncer é um pouco pior ainda, eles dizem que eles tentaram reproduzir 59 estudos, conseguiram reproduzir 6, enfim, que não necessariamente são, enfim, então são inclusive mais citados, em revistas de mais alto impacto, os não replicados são mais citados do que os replicados. Esses 2 levantamentos são bastante fechados, são números de que a indústria jogou no mundo lá fora, assim, a gente não sabe nem quais são os artigos direito, porque são dados internos deles, assim, então assim, não tem muito mais coisa para se guiar do que os números, mas os números preocupam, né? Esse é o número mais assustador que eu conheço aqui, o Instituto Privado de Pesquisa em Esclerose Lateral Amiotrófica, que é uma doença neurodegenerativa muito grave, e esses caras pegaram o modelo de camundongo mais usado para estudar a doença, que é um camundongo transgênico que superexpressa uma enzima lá, superoxidase, e eles pegaram tudo que tinha sido publicado na literatura dizendo que, enfim, drogas que tinham sido relatadas como aumentando a sobrevida desse camundongo. Então, tratamentos que tinham sido mostrados como aumentando o tempo de vida dos camundongos, nesse modelo em particular, e tentaram ver o que eles conseguiam repetir dentro dos laboratórios deles, né? E o número assustador deles é que eles acharam 70 coisas que tinham sido mostradas na literatura como aumentando a sobrevida desse camundongo, testaram todas as 70, não conseguiram fazer nenhuma funcionar. Então o número deles aqui é 0 de 70, então isso aqui são os efeitos em azul dos estudos originais, em preto aqui o que eles conseguem, assim e tal. Você pode argumentar que eles têm uma mão experimental muito ruim, não sabem fazer experimentos. Dito isso, eles tendem a usar desenhos mais bem controlados, tamanhos de amostras maiores do que os estudos originais. Dito isso, disso aqui o que se testou na clínica tampouco funciona. Então, assim, pelo menos acho que em termos de valor transacional, eu diria que eles estão com a razão. Talvez o melhor, a estimativa mais bem feita e mais aberta, digamos assim, tal, de uma área de pesquisa é essa aqui, tal,
que é o Reproducibility Project Cancer Biology, do Center for Human Science. Eles ainda estão apresentando os resultados finais agora no final do ano, mas o que eles têm publicado até agora são 17 estudos, são estudos de muito alto impacto de biologia básica do câncer. Eles tentam replicar os experimentos principais, porque geralmente são papers da Nature, Science, etc., com 30, 40 experimentos, eles replicam 3 ou 4. Mas 5 eles conseguem replicar a maior parte, 6 parcialmente, 4 eles não replicam os achados principais, 2 não são interpretáveis. Então, de novo, aqui um número mais ou menos, enfim, não chega a ser completamente ruim, mas, de novo, assim, você está falando da nata da pesquisa básica em câncer. Então, assim, isso aqui não é, enfim, não parece bom o suficiente para chamar de nata, né? Interessantemente, a área que mais tem se dedicado a isso nos últimos 10 anos, possivelmente seja a psicologia e tal. Eles tiveram, enfim, teve toda uma sacudida no campo, assim, e tal, com a percepção que tinha muita coisa não reprodutível. Eles têm experimentos que geralmente são baratos e fáceis de replicar. Então, eles pegaram isso aqui, um estudo coletivo de muita gente ao redor do mundo aqui, tentando replicar 100 artigos em revistas importantes de psicologia cognitiva e social. O número deles é que, dependendo de como você define uma replicação de sucesso, que pode ter, enfim, você pode definir de várias maneiras aí, tal, que os resultados não são iguais, eles sempre são, enfim, mais ou menos parecidos, você tem que botar um ponto de corte, mas dependendo de como você definir isso, entre 36% e 47% dos estudos são replicados. Então, assim, tem coisas, não é que tudo seja tudo mentira, né? Tem coisas, se você pegar o efeito original contra o efeito da replicação aqui no gráfico aqui e tal, tem coisas em azul aqui e tal que parecem razoavelmente replicáveis, mas tem, enfim, tem uma larga parte dos experimentos que orbitam em torno do zero na replicação. Esses mesmos caras fizeram um experimento só com artigos de psicologia social publicados na Science, na Nature, de 2010 a 2015, tem 21 artigos, número um pouquinho melhor, aqui entre 57% e 67%, dependendo de como você define, mas ainda assim, enfim, e aqui eles aumentaram muito o tamanho de amostra dos estudos não replicados, e ainda assim eles não replicam assim e tal, de novo eles orbitam em torno do zero, então parecem ser coisas que são simplesmente falsos positivos. Por fim, esse aqui é um campo que mudou bastante nos últimos tempos também, tal, é a epidemiologia genética, né? Então, assim, esses estudos que tentam associar genes com doenças. Nos anos 90, quando isso se tornou popular, assim, tal, basicamente, no método padrão, você pegava algumas centenas de pacientes, algumas centenas de controle, olhava um gene específico, ou vários genes, mas escolhia um para analisar e publicava isso, e quase nada replicava, né? Porque você tem muitos genes para analisar, muitas doenças, então, assim, frequentemente, enfim, ao acaso você encontrava associações que não replicavam, o campo se deu conta que tinha problemas sérios de reprodutibilidade, meio que mudou nos últimos 20 anos, para formar esses grandes consórcios que hoje comparam, sei lá, 100 mil diabéticos com 100 mil controles, e aí, claro, você tem resultados muito mais robustos. Mas isso nos permite, na verdade, avaliar com base nesses grandes estudos, os estudos do passado, para ver até que ponto aquilo lá era replicado por esses grandes estudos agora. Então, esse aqui é um estudo de associação genética gigante de depressão aqui e tal. Na verdade, 3 estudos juntos, assim, então são 600 mil pessoas, e eles pegam esse grande estudo ali, que identifica algumas associações ali com um efeito pequeno, e vão ver, vamos pegar os genes mais estudados em depressão nos últimos 20 anos, para ver se a gente consegue replicar pelo menos esses efeitos. E a resposta deles é que 18 genes candidatos aqui, que eles acham como frequentemente estudados na literatura, eles não conseguem achar um efeito robusto nenhum deles, nesse estudo gigantesco aqui, que teria um poder estatístico muito óbvio, para pegar um efeito mesmo que pequeno. E aí você tem não só estudos estudados, sei lá, você tem 455 artigos sobre esse polimorfismo particular, que é um transportador de serotonina. Então, assim, você tem toda uma literatura que não só descrevia o efeito do gene, mas, assim, mecanismos disso, e associação disso com neuroimagem, com dificuldades de vida, e com não sei o que, etc. e tal, que aparentemente está baseado num achado inicial que não é muito sólido, né? Então, assim, como diz aqui o Scott Alexander, que é um blogger aqui do Slate Star Codex, ele não é só um explorador que volta do Oriente dizendo que tem unicórnios lá, é um explorador que volta do Oriente e descreve o ciclo de vida dos unicórnios, o que os unicórnios comem, as diferentes subespécies de unicórnio, quais cortes de carne de unicórnio são mais gostosos, e uma narrativa lance a lance aqui tal, de uma luta entre unicórnio e pé grande. Quer dizer, você tem toda uma mitologia em torno de uma coisa que talvez esteja fundada numa coisa que é um unicórnio, na verdade. Então, assim, de novo, eu mostrei alguns números aqui e tal, tem alguns mais, não tem tantos mais, assim, não é uma coisa que tanta gente estudou, mas, claro, como é que você interpreta isso aqui não é muito claro, né? Eu geralmente estou me referindo a esse ponto do meio aqui, né? Mas você tem níveis de reprodutibilidade, você pode falar em reprodutibilidade de métodos, quer dizer, até que ponto eu tenho informação suficiente para tentar conseguir replicar um artigo, enfim, pelo menos tentar, porque eu sei que foi feito. Você pode falar em reprodutibilidade de análise, quer dizer, poxa, até que ponto o resultado é reprodutível com os mesmos dados, se eu pegar os mesmos dados brutos e analisar da mesma forma, eu chego no mesmo resultado. Você pode falar em replicabilidade ou reprodutibilidade de resultados, quer dizer, se fizer o mesmo experimento em condições semelhantes,
Será que eu consigo um resultado parecido? E você pode falar em generalizabilidade, quer dizer, até que robustez, quer dizer, até que ponto, se eu variar essas condições, eu sigo observando um fenômeno parecido. E você pode falar em episódio de conclusões, quer dizer, até que ponto a conclusão feita em cima do resultado está certa. Eu geralmente estou falando do ponto do meio aqui e tal, mas enfim, claro que o problema é um pouquinho mais complexo do que um número simples, né? Mas independente de como você interpreta os números, assim, então eu diria que a minha conclusão empírica é que, poxa, nas poucas áreas da ciência biomédica que a gente estudou, não parece dar para presumir que a maior parte dos achados publicados seja reprodutível. Não sei se é a maior parte, mas uma parte significativa da literatura não parece ser sólida. De novo, acho que muita gente tem... É um problema para o qual a comunidade tem acordado aí nos últimos 10 anos aí e tal. A maior parte dos cientistas aqui consultados pela Nature, claro que tem um responder bias aqui, quer dizer, as pessoas que respondem esse tipo de pesquisa geralmente estão preocupadas com o assunto, mas assim, 90 e poucos % das pessoas acham que a gente tem uma crise de reprodutibilidade. Não sei se é uma crise, talvez sempre tenha sido assim, só não tenha prestado atenção, mas, assim, fato é que o tema se tornou mais discutido nos últimos tempos, inclusive aí na mídia leiga, etc. E, claro, quando você tem um problema assim, as pessoas vão abordar esse problema de diferentes formas. Muita gente pensa o problema pelo lado da má conduta científica, de fabricação de dados, etc. e tal. Que é uma coisa para a qual a gente também abriu os olhos mais nos últimos 20 anos. Assim, que certamente os casos de retratação de artigos por desvios de conduta têm se tornado mais comuns, têm ganho repercussão. As retratações de literatura explodem aí, tal, a partir dos anos 90, com alguns casos bem visíveis e notáveis aqui e tal. Dito isso, se você olhar os números absolutos aqui e tal, você tem aqui em 2014 do ordem de 1.000 retratações. Isso é nada em relação a toda a literatura que é publicada, está mais para 1 milhão de artigos, uma coisa assim, por ano. Então, assim, por mais que isso esteja se tornando frequente assim e tal, isso... A dimensão disso aqui tal não explica nem de perto aí a crítica de reprodutibilidade. Esse pessoal aqui pegou o PubMed aí e tal, que é a melhor base bibliométrica que a gente tem de artigos científicos, assim. Em 2013 eles acharam 2.047 retratações entre 25 milhões de artigos. Isso não dá 0,01% da literatura. Então, assim, a frequência de casos de má conduta deliberada, de fraude, etc. e tal, pelo menos aqueles que a gente descobre, não parece explicar nem de perto porque que mais da metade dos artigos em uma determinada área não conseguiu reproduzir. A gente tem, o Retraction Watch hoje tem quase 30 mil, ou talvez já tenha passado das 30 mil aqui e tal, retratações, mas isso são todas as áreas da ciência. Você está falando de dezenas de milhões de artigos, ainda assim é muito pouco, é muito raro um artigo acabar retratado, é muito raro a gente detectar fraude, e se você perguntar anonimamente para os cientistas, são poucos, da ordem de 1, 2, 3%, dependendo do levantamento, aqueles que dizem que, poxa, não, de fato eu já fabriquei dados. É um problema, óbvio, é um problema sério, mas assim, não é um problema que tenha escala o suficiente para explicar a crise, sabe? Você tentar dizer que é tudo fraude é um pouquinho tipo explicar violência urbana por psicopatas, assim, não é? Enfim, tem causas sistêmicas para isso. Eu acho que a gente tem que buscar causas sistêmicas. Um approach oposto, que eu acho que também não é necessariamente melhor, é explicar a falta de reprodutibilidade puramente por questões não controladas, metodológicas, variações de protocolo entre um laboratório e outro. Que também existem, e também existem, inclusive, por nossa culpa, no sentido de que a gente não descreve suficientemente bem o que a gente faz às vezes. Se você pegar estudos em animais, eles frequentemente não descrevem coisas básicas, tipo sexo e idade dos animais. Se você pegar técnicas de laboratório, tipo Western blot e tal, tem passos que são super descritos pela maior parte dos artigos, mas tem passos que quase ninguém descreve. Assim, todo mundo diz qual é o tipo do gel, o tipo da membrana, quase ninguém diz qual é o seu tampão de transferência. Não sei se isso aqui for importante, não sei se é. Claro que você tem um problema, né? Dito isso, eu também diria que isso aqui é um pouquinho enganoso no sentido, assim, é um pouquinho confortável dizer que não, pô, isso aqui são tudo pequenas diferenças, assim, tal, porque é coisa complexa, etc e tal. Quer dizer, não, se o seu achado é tão dependente de um pequeno detalhe que ele só funciona quando você agita o tubo assim e não assim, ou só funciona no rato do terceiro andar do seu biotério da UFRJ e tal, isso provavelmente também não é importante, né? Então, assim, também tem um problema de robustez ou de generalidade se você depende de variações muito pequenas de protocolos. A gente está observando fenômenos que são muito frágeis. Eventualmente pode ter algum que é importante, mas de maneira geral, se você quer descrever uma coisa que seja importante para o mundo, ela deveria ser, enfim, ser mais ou menos robusta a pequenas variações experimentais. E a gente consegue construir controle de qualidade que seja robusto, né? Tipo assim, acho que isso aqui, no canto inferior esquerdo aqui e tal, é um experimento com uma variabilidade extrema, né? Você coloca 200 pessoas dentro de uma coisa de metal gigante, isso aqui decola contra o clima, que é a coisa mais variável que existe aí e tal, sabe? Pode estar chovendo, nevando, com sol, ventando, etc e tal. Isso aqui pousa 99,99% das vezes, né? Então, assim, variabilidade existe, mas assim, se você pensar nela e controlar ela, a gente tem estatística, enfim, a gente tem metodologia para isso aí e tal, você consegue ter resultados extremamente robustos mesmo em face da variabilidade. E é isso que a gente gostaria de ter, né?
Então, eu diria que assim, nem fraude deliberada, nem dificuldade metodológica pura são exatamente as minhas melhores explicações. Eu acho que a gente tem que pensar na zona entre uma coisa e outra. Acho que aí a gente vai ter talvez explicações mais promissoras ou prolíficas para tal da crise de reprodutibilidade. Então, sabe, acho que tem uma zona cinza muito grande entre a má intenção deliberada e a dificuldade. Então, isso aqui são os 9 círculos do inferno científico, aqui está o segundo Neuroskeptic, que é um blogueiro aí da Inglaterra. Então, claro, no fundo do inferno científico você tem aqui inventar dados, mas é um espacinho pequeno aqui, tal, um círculo menor aqui e tal. Mas você tem todos esses primeiros níveis do inferno aqui, tal, que é superfaturar seus dados, post-hoc storytelling, quer dizer, você cria uma hipótese com base nos dados, os dados testam a hipótese, p-value phishing, então estatística criativa, você tenta vários testes até encontrar o que diz o que você quer dizer, creative outliers, quer dizer, você corta um ponto aqui e ali, plagiarismo, não publicação, publicação parcial, só do que interessa. E, de novo, no fundo, você tem inventar dados, mas você tem muitos círculos aqui, tal, nos quais a maior parte de nós vai cair em algum momento aqui, tal. Porque a ciência é difícil, porque a gente, de uma forma ou outra, é humano, né? Então, assim, a gente está sujeito a viés. Então, assim, eu diria, como muita gente diz, isso também é a abordagem de John Ioannidis e outras pessoas que trabalham com reprodutibilidade científica, que, no fundo, acho que acaso e viés explicam muita coisa. Quer dizer, se você tem, primeiro, padrões estatísticos frouxos, um controle de qualidade em termos de... que é bem frouxo, eu vou argumentar a respeito disso logo adiante. E se você tem muitos experimentos em que coisas vão acontecer por acaso, um pouco de viés, ou mesmo acaso sozinho, aí, tal, podem facilmente tirar verdades espúrias. Aí, tal. O Ioannidis tem um artigo extremamente famoso aí que se chama Por que a maior parte dos achados científicos são falsos? Não é um achado empírico, é um modelo matemático, aí, tal, que é até bem simples, na verdade, com base em lógica bayesiana. Mas, assim, basicamente o que ele mostra aqui, sabe, com os padrões estatísticos que as pessoas costumam usar para dizer que um achado é significativo ou verdadeiro em biologia e medicina, pelo menos, aí e tal. E em vários cenários você vai, com o poder estatístico que as pessoas usam, em vários cenários você vai ter situações em que a maior parte dos seus achados, em tese significativos publicados na literatura, não são verdade, simplesmente por uma questão matemática, né? E pelo acaso e pelo viés. E, de novo, acho que a primeira coisa que a gente tem que reconhecer também é que todo mundo tem viés. Viés é uma parte, cientistas são humanos, assim, e tal, e nós estamos sujeitos a, eventualmente, sermos enganados pelos próprios dados. O viés mais óbvio de quase todo mundo, em quase todas as áreas da ciência, é o tal viés em favor do resultado positivo, que comprova uma hipótese, que mostra como uma coisa funciona. Então, isso existe em todas as áreas da ciência, né? Talvez mais frequente em algumas do que outras. E isso é um fenômeno de, enfim, ancião já e tal. Tipo assim, as primeiras pessoas que falaram isso aí e tal foram nos anos 50 e tal. Esse cara chamado Theodore Sterling, que era um psicólogo, em algum momento parou para pensar e tipo, olha só, tem uma coisa estranha, né? Tipo assim, dos papers que eu leio aqui e tal, 97% diz que comprova a hipótese que ele se propôs a testar. Sabe? Ele vai lá, não sei o que, faz o terceiro e acha, pô, de fato, assim, comprovei minha hipótese. Tem uma coisa estranha aqui e tal, porque as minhas hipóteses não estão certas 97% das vezes, nem fudendo. Então, assim, alguma coisa está faltando, né? E basicamente, claro, ou as pessoas pensam muito melhor do que eu, ou alguma coisa está faltando. Nesse caso, alguma coisa provavelmente está faltando, assim, tem muita coisa que acaba não sendo publicada, que acaba engavetada porque não parece promissora, porque não, enfim, não deu um resultado particularmente excitante, porque você acha que não vai conseguir publicar, etc e tal. Dito isso, por mais que a gente saiba que isso existe, que isso é um problema, passaram 30 anos, na verdade agora 50 anos aqui, ou 60 anos, e a gente segue com o problema, né? Tipo assim, isso não parece ter diminuído particularmente na maior parte das áreas da ciência. A gente sabe que muita coisa acaba engavetada, muita gente põe a culpa nas revistas, na verdade as pessoas não escrevem os seus resultados quando eles não são muito emocionantes, né? E claro, isso por si só é suficiente para distorcer completamente a ciência, né? Isso aqui é uma demonstração clássica. Então, em 2013, 2004, esses caras foram no FDA lá, tal, enfim, na Anvisa americana lá e tal, e pediram, pela lei de acesso à informação deles lá e tal, o registro de todos os ensaios clínicos que tinham comparado antidepressivos com placebo num determinado período. E acharam 74 estudos registrados no FDA para aprovar algum fármaco, né? Desses 74 estudos, 38 tinham um resultado positivo, a droga era melhor do que o placebo, e lá tinha uma comparação estatística, 36 não eram. A droga era igual, ou pelo menos não era significativamente melhor que o placebo. O que não chega a ser surpreendente, quer dizer, claro que vão ter drogas que não funcionam, mesmo os que funcionam têm um efeito pequeno, então eventualmente você pode não encontrar um efeito, porque, enfim, por variações, enfim, por flutuações estatísticas. Então, assim, isso não chega a surpreender. O que surpreende, na verdade, o que nos deixa preocupados é o que acontece com os estudos, né? Então, dos 38 que tinham um resultado positivo, 37 tinham sido publicados, legal. Um, por algum motivo, não tinha sido, mas, enfim, a gente tem um registro bastante bom desses estudos e está tudo bem, tá? O problema, claro, são os outros. Então, nos 36 em que a droga não era melhor do que o placebo, 3 deles, ou seja, nem 10%,
estavam publicados como, olha só, testamos essa droga e ela não é melhor que o placebo. E claro, não é difícil de entender por quê, sei lá, a maior parte dos estudos da indústria, que na época não tinha grandes estímulos para dar um tiro no seu próprio pé e dizer que a sua droga não funciona. Por conta disso, melhorou um pouco de lá para cá e tal, mas ainda assim acho que a gente peca muito em cobrar que as pessoas publiquem estudos. Em todo caso, aqui, sei lá, dos 36, 22 não tinham sido publicados, tinham sido engavetados, desapareceram. 11 tinham sido publicados, mas de uma forma que, na opinião dos autores aqui e tal, dava uma impressão de um resultado positivo. Seja porque eles trocavam o desfecho, então assim, a gente testou para depressão e, pô, a depressão não melhora, mas olha só, o sono melhora, então vamos publicar que melhora o sono. Ou porque, sei lá, você analisava um subgrupo, não funciona como todo mundo aqui e tal, mas em mulheres jovens parece ter um efeito promissor. Então, claro, você tem várias formas de analisar e, eventualmente, alguma delas vai dar alguma diferença entre os grupos, né? E isso também está um pouquinho melhor resolvido na pesquisa clínica, por conta do pré-registro de estudos que se tornam mais frequentes, mas em outras áreas isso ainda é uma raridade, né? Em todo caso, isso aqui é uma demonstração visual aqui, então isso aqui, na esquerda aqui, é mais ou menos a realidade, quer dizer, você tem metade dos estudos funcionando, metade não. Então isso aqui é o que é o mundo real, simplesmente suprimindo alguns estudos negativos, você chega nessa segunda situação aqui. Se você troca os desfechos de alguns estudos aqui e tal, você chega nesse aqui. Se você dora um pouquinho a pílula desses outros negativos sobraram aqui e tal, e acha alguma tendência positiva, você chega nisso aqui e tal. E no fim das contas, os estudos negativos eles são menos citados do que os positivos, na média. Então, na prática, a literatura acaba sendo essa versão poliana aqui no direito, que tem muito pouco a ver com o que o mundo real é de verdade. Mesmo que você seja o médico mais obsessivo do mundo, você leia toda a literatura primária sobre antidepressivos, ainda assim você está muito longe de saber da verdade de fato sobre o tema. Assim, tá? Isso é obviamente um problema, né? Porque você não tem como sair disso sendo uma pessoa normal, não sei se você tem acesso a arquivos confidenciais da indústria. E agora, só o primeiro viés, tem muitos outros tipos, tem centenas de tipos de viés cadastrados assim, na lista dos viés oficiais da pesquisa biomédica. Outro viés clássico, um viés na aferição de resultados, né? Então, assim, esse aqui é um estudo clássico de gente nos anos 60. Ele mesmo não é muito replicável, mas, enfim, ele está publicado assim, aparentemente isso aqui funcionou alguma vez. Mas esses caras tinham duas cepas de ratos aqui e tal. Uma que ia bem nessa tarefa de labirinto, uma que ia mal. Eles cruzaram os ratos que iam bem e aprendiam a alternar aqui entre esses dois lados, entre si, fizeram uma cepa de ratos espertos. Eles cruzaram os ratos que iam mal entre si, fizeram uma cepa de ratos burros, deram para os estudantes de psicologia testarem. E olha só, tem isso aqui e tal, comparem aí e vê se de fato a nossa manipulação funcionou. A manipulação funciona, os ratos espertos vão melhor quase todos os dias aqui do experimento aqui tal, isso aqui é significativo estatisticamente no agregado, em vários dos dias individuais, tudo muito legal, exceto que a graça aqui é que na verdade nunca houve ratos espertos nem ratos burros, as cobaias são os estudantes de psicologia, os ratos são todos iguais, mas se você der para eles aqui tal, esses aqui são os espertos, esses aqui são os burros, de alguma forma eles vão achar, sabe o que aconteceu, eu não sei, eles tratam ratos diferente, eles cronometram diferente, eu sei lá o que aconteceu, mas assim, não é difícil achar um resultado quando você realmente quer encontrá-lo. De novo, isso aqui, por que aconteceu, eu não sei. Eu sei que, por outro lado, a gente sabe que, controlar isso aqui é muito simples, né? Você cegar o experimentador do grupo de origem é uma coisa super básica. Ensaios clínicos fazem isso há décadas, né? Ainda assim, pesquisa básica é surpreendentemente difícil, mesmo para coisas que são, obviamente, operador dependente, tipo microscopia, etc., você convencer que as coisas têm que ser cegas. As pessoas falam, mas vai dar trabalho, não sei. E o que me parece um descaso surreal, assim, tá? Mas, de fato, a gente tem padrões de rigor ruins em pesquisa de laboratório, na área biomédica, pelo menos. Dito isso, acho que os piores viés de todos acontecem na etapa de análise dos dados, que quando você tem muito, e particularmente quando você tem muitos dados, né? Se você tem dados suficientes e formas suficientes de mostrar dados e analisar dados, você consegue provar quase qualquer coisa simplesmente por força bruta dos números, né? Se você estruturar o suficiente, eles vão confessar o que você quer. Isso é particularmente ruim na pesquisa biomédica básica e clínica, na verdade, assim, não sei como é que é na química, mas enfim, vocês podem me falar depois, mas assim, a maior parte de longe da ciência biomédica tende a usar esse valor de P menor que 0,05 como critério para chamar uma coisa de significativa, né? Que é uma coisa que tem raízes históricas não muito bem estabelecidas, quem é que botou isso aqui está em algum lugar do livro do Fischer, lá dos anos 40, mas assim, na prática o próprio Fischer relativizava isso algumas páginas, algumas 450 páginas depois, mas as pessoas só leu até a página 47. O fato é que isso aqui meio que se solidificou como uma coisa que é quase universal dentro da pesquisa básica e é um critério extremamente frouxo, primeiro, e segundo, um critério que as pessoas não entendem, quer dizer, a maior parte dos cientistas, na minha área, pelo menos, é incapaz. Todo mundo usa estatística frequentista, calcula valores de P, e a maior parte das pessoas não consegue definir o que é um valor de P, né? Porque é um problema óbvio, né? Porque aí você começa, isso aqui é isso aí. Se você está colocando uma coisa que você não sabe o que é, alguma coisa está errada, e as pessoas acham que o resultado é significativo, põe um asterisco, e no fim das contas você tem uma literatura que é um rei
nu atrás de uma roupa de asteriscos e todo mundo acredita neles, mas ninguém sabe o que eles são. Não é tão difícil de definir o valor de P se você entende conceitos básicos de estatística, mas você tem que ter um pouquinho de familiaridade com... mas, enfim, é uma coisa aprendível, né? Então, assim, também não me parece uma boa desculpa dizer que é complicado. Um valor de P nada mais é do que a probabilidade de um efeito igual ou maior do que aquele que você encontrou acontecer meramente próprio do acaso. Quer dizer, a chance de você achar uma coisa tão longe do esperado dentro de uma distribuição aleatória que, para um experimento que compara dois grupos, seria os dois grupos serem exatamente iguais. Agora, claro, se você testar uma coisa numa amostra, eles nunca vão ser exatamente iguais, né? Então, assim, se você... Mas, dito isso, algumas diferenças vão ser frequentes. Então, se você tem dois grupos que são exatamente iguais, esse tamanho de diferença aqui e tal, com esse grau de variabilidade aqui, é uma coisa, com esse erro padrão aqui e tal, é uma coisa que acontece com alguma frequência. Quer dizer, metade das vezes, isso aqui é um P de 0,5, ou seja, é que, tipo, isso aqui vai... Sabe, você vai ter uma diferença tão grande quanto essa, por acaso. Por quê? Aleatoriamente, amostras vão flutuar para cá ou para lá. Então, isso aqui não é uma coisa que surpreenda você ou que permite você dizer que a droga A diminui a mortalidade em relação ao controle. Isso aqui, encontrar isso aqui é o equivalente a jogar uma moeda para cima e tirar uma cara. 50% das vezes acontece. Tirar 3 caras é um pouquinho menos provável. Acontece 12% das vezes, que é o equivalente a achar essa diferença aqui. Que ainda assim, de novo, dada a precisão da minha estimativa aqui, isso aqui é o erro padrão na média, parece um pouquinho, quer dizer, a mortalidade caiu quase pela metade aqui e tal, mas ainda assim, de novo, assim, isso aqui é uma coisa que aconteceria por acaso com alguma frequência. Então, assim, eu também não vou botar minha mão no fogo, dizer que a droga funciona aqui e tal. E o seu P menor que 0,05 é o equivalente a você jogar 5 moedas para cima e tirar 5 caras, que de fato não é frequente, acontece uma vez a cada, enfim, 30, né? Que é o equivalente a você fazer o experimento e achar esse tamanho de diferença aqui, que parece de fato um pouquinho mais robusto. E de fato, talvez seja, mas assim, de novo, cara, se eu tentar uma vez só jogar 5 caras pra cima aqui e tal, isso aqui é difícil de acontecer, mas se todo mundo na sala aqui começar a jogar moedas aqui e tal, eu garanto que em menos de um minuto alguém vai ter jogado 5 moedas e tirado 5 caras seguidos, porque é uma coisa que é infrequente, mas tá longe de ser tão infrequente. E se você testar muitas coisas e muitas hipóteses, medir muitas coisas aqui, lá pelas tantas, forçosamente, pela própria definição do número, você vai começar a ter valores de P que estão nessa faixa aqui, tá? Isso aqui é a demonstração clássica aqui do XKCD. Então, assim, vamos ver se jujubas causam acne. Vamos investigar e vamos fazer um estudo vendo a associação de consumo de jujubas com acne e, poxa, não tem associação, isso aqui é um P maior de 0,5. Mas quem sabe é uma cor de jujubas. Então, vamos testar a associação das acne com as jujubas roxas. Não. As marrons, não. As rosas, etc. E tal. E se você testar 20 cores de jujubas, pela própria definição do número, você vai encontrar alguma coisa que acontece só 5% das vezes. Que, no caso, é que as jujubas verdes aqui são associadas com acne com P menor de 0,05. Uhul! E, claro, se você só publicar isso aqui, e você não disser que você testou outras 20 cores de jujubas, isso aqui parece estatisticamente sólido, mas na prática isso aqui é simplesmente o que você espera por acaso. Simplesmente você mediu muitas coisas ao final do seu experimento, você testou muitas associações. A mesma coisa acontece se você mede uma mesma coisa de 20 formas. Sei lá, se você tenta analisar o mesmo resultado de 20 formas diferentes, a mesma coisa acontece. Se você mediu 2 coisas e está reportando só uma, isso aqui vai levar a sua chance de ter algum P menor de 0,05 de 5% para quase 10%. Se você faz uma primeira análise, poxa, aqui não foi significativo, quem sabe a gente coloca mais os ratos aqui e testa de novo, claro que essa chance aumenta de novo aqui e tal. Não porque aumentar a amostra seja ruim, mas as pessoas só fazem isso quando o primeiro resultado é negativo, né? Se o primeiro é positivo, dizem, para aqui, porque vai que funcione. Se você tem machos e fêmeas, e aí vamos ver se tem efeito no geral, não tem, mas quem sabe só em machos, quem sabe só em fêmeas, quem sabe tem alguma interação do sexo com o tratamento, isso aqui também leva a sua chance de um falso positivo a 12%. Se você tem 3 grupos aqui, tem um controle e 2 doses, e você tem 3 comparações possíveis, mas, poxa, a dose menor não funcionou, então vamos comparar só o controle com a dose maior, também, você tem 3 comparações, então isso aqui sobe para 13%. E se você faz essas 4 coisas aqui, nenhuma das quais é criminosa. Notem isso aqui são tudo explorações perfeitamente normais e plausíveis de um dado, assim, as pessoas, alguém pode legitimamente estar interessado em olhar isso aqui, explorar um pouquinho mais o dado para ver. É interessante a pergunta, poxa, será que em macho, será que em fêmeas? A questão é que, de novo, se você remexe um pouquinho no dado e tenta analisar de muitas formas, você facilmente chega no mundo em que, usando essas 4 coisas aqui, você vai ter um falso positivo mais de 60% das vezes. E, claro, se você tem 20 formas, você vai achar, mas se você tiver 20 mil formas, então não se fala, né? Então, assim, se você tem esses bancos de dados muito grandes de epidemiologia aqui e tal, então, assim, vamos tentar ver se o bem-estar de adolescentes tem a ver com o uso de tecnologia em cima de questionários enormes que perguntam uma porrada de coisas. E, claro, você pode definir bem-estar de um monte de formas, né? Você pode perguntar sobre problemas de conduta, problemas com os pares, sintomas emocionais, sintomas, uma escala prosocial, uma escala de hiperatividade, uma escala Likert de bem-estar, de autoestima. Todas elas são medidas válidas de bem-estar. Assim como você pode medir o uso de tecnologia de várias formas também. Você pode perguntar quantas pessoas usam o computador, quanto que elas jogam jogos eletrônicos, quanto que elas usam mídia social.
e pode fazer médias entre as várias coisas. Então, assim, você tem muitas maneiras de definir tanto bem-estar como tecnologia. Se você combinar tudo isso aqui e tal, você acaba com mais ou menos 20 mil formas de analisar o dado, todas as quais são justificáveis. E claro, se você tem interesse em mostrar alguma coisa, você vai achar desde, enfim, formas de análise que mostram que, poxa, a tecnologia é muito boa e aumenta o bem-estar, até formas que dizem, pô, a tecnologia é terrível e diminui muito o bem-estar. Claro, na prática, se você testar todas as 20 mil que estão aqui, a maior parte delas tem um efeito pequeno aqui e tal. Na média, o efeito é um pouquinho negativo, mas é muito discreto, assim, então, é menor do que o de usar óculos do bem-estar. Então, enfim, talvez não seja um super demônio. Mas, de novo, a questão aqui não é a tecnologia em si, assim, se você quer mostrar uma coisa ou outra, você tem liberdade de análise, você vai conseguir mostrar o que você quer, simplesmente pela força bruta de formas de analisar o seu dado. E a observação óbvia aqui, que na verdade, se você consegue interpretar a estatística frequentista, esse valor de P, se você conhece, primeiro, quão plausível é a sua hipótese, segundo, quantas comparações foram testadas e quantas opções de análise foram testadas, né? Então, se você precisa saber disso aqui para conseguir interpretar o resultado estatístico, você precisa saber, o valor de P é feito para testar uma hipótese precisa, então você tem que saber qual é a hipótese do estudo de antemão para saber se aquilo ali é uma coisa que eu vou levar a sério ou se eu simplesmente vou descartar, porque eu sei que o cara testou 1 milhão de coisas. E a tragédia aqui, obviamente, aqui e tal, é que quando você lê um artigo científico aqui, você geralmente não sabe a hipótese original, você não sabe quanta coisa foi comparada, quanta coisa foi testada, quanta coisa ficou para trás, quantos experimentos ficaram de fora. Um artigo científico é uma versão extremamente filtrada e filtrada de uma forma enviesada pelos autores para mostrar o que se quer, geralmente. Existem 5 figuras ali que são os 5 melhores experimentos dos 40 que você fez no seu doutorado. Alguns dos quais você abandonou, não por má intenção, assim, mas porque legitimamente, pô, isso aqui não deu muito certo. Mas, sabe, o limite entre não deu muito certo e não mostrou o que eu queria, na verdade, acaba sendo muito impreciso na cabeça das pessoas. E, obviamente, é uma decisão extremamente ruim você basear todo o seu controle de qualidade numa coisa que, na verdade, não está muito longe das originais e já é uma versão extremamente filtrada e enviesada da realidade, que vai ser filtrada e enviesada como outras versões da realidade. Quer dizer, sabe, o seu perfil do Tinder também não costuma ser mentira, né? As fotos costumam ser suas. Mas, assim, claro, são as melhores 3 ou 4 fotos que você tirou em 5 mil aquele ano, afora os momentos que você não se fotografou. Então, assim, é uma síntese da realidade que tira tanta coisa fora que não dá exatamente para confiar. A gente sabe disso, né? Ninguém casa com alguém com base no perfil do Tinder, no máximo vai convidar alguém para sair e avaliar a pessoa e tal. Dito isso, a gente raramente tem esse cuidado quando a gente está olhando a literatura científica. Sabe, o artigo científico é o Tinder da ciência, no fim das contas. Mas, assim, as pessoas... E é o melhor que a gente tem. Então, assim, sabe, a gente tem que melhorar em relação a isso, porque, enfim, não dá para seguir tomando decisões que são importantes para pessoas, para saúde pública, para política pública, etc., baseado em algo que é mais ou menos o equivalente a um perfil do Tinder. Então, assim, se você me perguntar, eu acho que assim, a baixa reprodutibilidade é simplesmente o que você espera do sistema como ele está montado. Quer dizer, se você tem uma pressão por resultados positivos, impactantes, se você publicar muitas coisas novas, etc. e tal, sem checar se elas são verdade, assim e tal, basicamente, a consequência natural, isso aqui é um paper chamado A Seleção Natural da Má Ciência, que é um modelo matemático de um físico e de um ecólogo. Mas, basicamente, se você recompensa muitos achados novos, o jeito mais fácil de descobrir muitas coisas é ser muito pouco rigoroso em testar elas, né? Então, assim, basicamente, a consequência natural aqui do sistema de recompensa é que o rigor vai caindo a zero, os falsos positivos vão dominando a literatura, os piores cientistas deixam mais descendentes, e com o tempo a má ciência vai sendo selecionada. Claro que é uma visão pessimista e utilitária, você tem valores que se contrapõem a isso, mas, basicamente, isso aqui é economicamente o que você recebe de estímulo do sistema. Porque, de fato, nossa avaliação científica não leva em conta e não questiona se o que está publicado é verdadeiro ou reprodutível. Assim. Então, a gente tende, a gente avalia números de artigos, quanto que a pessoa publicou, você avalia onde é que ela publicou e quanto foi citado, etc. e tal, para ver a originalidade, o impacto aqui e tal. Mas a dimensão talvez central da ciência, que até que ponto você pode confiar nela, a gente meio que delegou, sabe, a avaliação científica meio que delegou para revisão por pares. Pô, se saiu publicado na revista X, que é mais ou menos respeitável, então deve ser verdade, né? Não. Se você for olhar levantamentos de que tentaram pegar o que saiu na revista X e reproduzir, a maior parte das coisas, mesmo em revistas de alto impacto, não parece ser reproduzível por um laboratório independente, pelo menos uma boa parte delas. Então, assim, não dá para considerar que a revisão por pares vá magicamente dizer que uma coisa é verdade. A gente deveria estar avaliando se as coisas são verdade, sabe? Me parece bizarro que, sabe, o CNPq fosse botar bilhões de reais em pesquisa todo ano, cada vez menos bilhões, mas enfim. E não checar, sabe, não pegar $1 milhão ou 5, sei lá, 1% disso, e checar algumas coisas aqui para ver se está indo bem, né? Isso é uma coisa que, sabe, então assim, a gente fala muito sobre o crescimento, agora a gente fala sobre outras coisas, né, mas assim, houve otimismo, pelo menos em algum momento, aqui, então, isso aqui vai até 2015, sobre, poxa, como a ciência brasileira cresceu, como a gente está publicando mais, etc e tal. E mesmo quando vê a galera falando mal disso, assim, geralmente é sobre falta de impacto, né, então assim, a gente não está sendo mais citado, é mais do mesmo, é salame science, etc e tal, sabe, são coisas pouco importantes.
Dito isso, olha esse gráfico aqui, tal, de artigos crescendo exponencialmente quase aqui, tal, entre os anos 90 e 2015 aqui, tal. Para mim tem uma pergunta mesmo muito mais óbvia, quer dizer, tipo assim, poxa, até que ponto isso aqui é verdade, né? Sabe, se a gente está publicando mais, porque as pessoas estão simplesmente fazendo mais experimentos e botando na literatura uma porrada de coisa que não é verdade, que não é reprodutível, que é simplesmente ruído, enfim. Nem isso aqui é uma razão para estar otimista, assim, pelo contrário, assim, sabe? Se você acha que ciência salva vidas e torna o mundo um lugar melhor, ciência ruim mata a gente e piora o mundo, né? Então, assim, é bizarro que a gente não tenha uma noção disso, que a gente não esteja avaliando isso. Dito isso, não é um problema só brasileiro, assim, acho que isso aqui não, sabe, sistematicamente avaliar a reprodutibilidade do que está publicado não está exatamente na cultura de talvez nenhuma agência financiadora grande do mundo, assim, então. E, bom, se elas não vão fazer isso, a minha conclusão, na verdade, assim, sabe, como isso aqui parece estar fora do campo discursivo das agências de fomento, isso passa a ser uma obrigação moral da comunidade científica, né, e acho que com base nessa crença aí e tal, a gente, há uns 4 anos atrás, pediu essa verba do Serpilheira, então, para tentar, cara, vamos tentar pegar alguns experimentos da ciência nacional e tentar replicar em vários lugares aqui e tal, para ver o que a gente acha, para tentar ter uma ideia de como é que a gente está indo e para tentar falar do tema, né. Então, basicamente, a gente bolou isso aqui, que é a Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, é um esforço multicêntrico aí para estimar a reprodutibilidade da ciência biomédica brasileira, um pouquinho exagerado, de algumas áreas, de alguns métodos bem específicos da ciência biomédica brasileira. Nossa meta, então, é reproduzir um mostra 60 experimentos, não é tanto, de artigos brasileiros, usando 3 métodos comuns de pesquisa, que a gente tinha gente suficiente para replicar, em vários laboratórios. A gente colocou uma primeira chamada pública para laboratórios colaboradores em 2018, e a gente teve, enfim, para fazer experimentos com alguns métodos comuns, que a gente, enfim, tirou de uma revisão sistemática da ciência brasileira, e a gente teve uma adesão surreal ao projeto, assim, que eu jamais teria esperado, assim. Então, a gente tinha a ideia de talvez recrutar entre 30 e 50 laboratórios, mas nas 3 primeiras chamadas que a gente fez, a gente teve 82 laboratórios se cadastrando, em basicamente todo o Brasil, assim, você tem gente no Norte, no Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, literalmente nos 4 cantos do país, dos quais a gente conseguiu incorporar 65, a gente não conseguiu fazer todos os métodos, assim, por razões de custo. Então a gente começou a iniciativa com 65 laboratórios, a gente hoje tem 58, então, assim, nossa cara atual são grandes reuniões do Zoom, mesmo antes do Zoom ser uma coisa fashion, né? Mas isso não é nem metade, assim, geralmente tem umas 3 telas dessas. A gente hoje tem 58 laboratórios, alguns saíram com o tempo aí, tal, muito por conta da pandemia, enfim, as pessoas se desorganizaram, se atrasaram, mudaram de lugar, etc e tal. Mas assim, a gente tem um corpo de mais de 150 pessoas nesse momento, e a gente está trabalhando com 3 métodos, nossa primeira, talvez única leva de experimentos, que é o ensaio de MTT, que é uma medida de viabilidade celular em cultura, extremamente usada, comum. O RT-PCR, que é enfim, uma técnica também amplamente usada para medir mRNA específico, seja em tecido, seja em cultura. E o labirinto em cruz elevado, que é uma tarefa para medir ansiedade em roedores, em ratos ou camundongos. Então, são experimentos com essas 3 técnicas, que usam lineagens celulares, ratos ou camundongos como modelo. Não porque a gente acha que as técnicas sejam mais importantes, mas porque a gente tem que ter uma base metodológica comum para ter um grande grupo de laboratórios que saiba fazer a mesma coisa, né? Então, a gente selecionou experimentos com base numa amostra aleatória de muitos artigos brasileiros na ciência da vida entre 98 e 2017. A gente buscou pelo texto completo de PDFs por aquelas técnicas, por palavras indicativas daquelas técnicas, selecionou experimentos com aquelas técnicas e, obviamente, selecionou aqueles que nossos laboratórios colaboradores poderiam replicar. Então, assim, não é exatamente uma amostra completamente aleatória de experimentos, mas é uma amostra aleatória de experimentos enriquecida em experimentos simples e baratos que a gente conseguia fazer. E cada experimento não vai ser replicado, mas eu acho que ainda assim é talvez o mais representativo que a gente conseguiria chegar em torno de, vamos tentar ter uma visão geral aqui da ciência brasileira. E cada experimento vai ser replicado por 3 laboratórios diferentes, independentemente, com os autores cegos ao resultado original e a origem do artigo. A gente só mandou o protocolo, só mandou a descrição dos métodos, mas os autores não sabem, os replicadores não sabem exatamente qual foi o resultado original. Que é uma coisa legal em termos de controle de viés. E a gente assumiu uma perspectiva de reprodutibilidade ecológica, digamos assim. Quer dizer, a gente quer a estimativa de 3 laboratórios independentes tentando replicar o experimento com base no que está descrito no artigo. E a gente não está perguntando coisas... A gente até está perguntando coisas a mais para os autores, mas a gente não está usando isso. Então, você tem que seguir o protocolo publicado, mas, evidentemente, tem muitas lacunas nos protocolos publicados. Né? Então, você tem essas coisas, tipo assim, poxa, camundongos, balbicê, ficaram em condições livres de patógenos e comeram comida autoclavada e água. Você não sabe o sexo dos camundongos, você não sabe a idade dos camundongos, você não sabe o peso dos camundongos, você não sabe a temperatura do biotério, você não sabe muita coisa nessa descrição aqui, tá? E quando você não sabe, o nosso approach foi deixar os laboratórios independentemente definirem o que eles acham melhor, o que eles acham mais provável que tenha sido feito
no resultado original. Então, siga o que está escrito, o que não está escrito está com você. E aí, cada laboratório, independentemente, resolveu essas questões. E a gente tem, acho que uma medida justa de, poxa, se 3 pessoas independentes tentarem fazer isso aqui, cada um do seu jeito, até que ponto a gente consegue replicar isso aqui na média e tal. Isso, e o fato de ter replicações não independentes nos permite avaliar, então, o impacto da variação interlaboratorial aqui e tal, quando a gente for avaliar, enfim, se o resultado foi replicado ou não, né? Em paralelo, a gente fez um bolão aqui e tal, em linguagem comum, que a gente fez mercados de predição em que pesquisadores independentes, alguns dentro da iniciativa e alguns fora aqui e tal, foram recrutados para predizer resultados de experimentos individuais. Então você ganhava a descrição do experimento, ganhava o resultado e dizia, poxa, até que ponto eu acho que isso aqui é provável de replicar ou não. A gente, inclusive, fez um mercado de apostas de verdade, aqui tal, tipo um mercado de ações, que você apostava que vai replicar, que não vai, os preços subiam e desciam, etc. e tal. E, enfim, a gente está com os resultados salvos para pagar isso aqui em algum momento, aí, quando a gente tiver os resultados todos. Mas a gente tem, então, enfim, isso é importante para ver se até que ponto as pessoas conseguem prever o que vai replicar, o que não vai. Naquele estudo de psicologia que eu mostrei lá atrás, isso acabou tendo muito sucesso, assim, quer dizer, mesmo eu, um leigo, consigo, chutando, acertar o que replica e o que não, assim, e tal. Então, assim, mas não sei se é o caso em pesquisa de laboratório, isso é uma coisa interessante de ver. A gente está ainda, enfim, os experimentos, a maior parte está em curso, alguns nem começaram ainda, assim, então a gente tem um caminho para andar que não é curto, a gente foi muito atrasado pela pandemia. Mas, quando a gente vê os dados, a ideia é que a gente julgue o sucesso das replicações com base em uma meta-análise das 3 replicações. Então, a gente vai ter 3, isso aqui é o tamanho de efeito do estudo, aqui então você tem o estudo original, e você pode ter o caso em que as 3 replicações concordam bastante entre si, aqui na esquerda, aqui, né? E, basicamente, aqui o estudo original tem um efeito aqui, as replicações também parecem ter um efeito parecido, e isso aqui certamente é um resultado que a gente conseguiu replicar. Você pode ter o caso contrário, quer dizer, poxa, à direita aqui tal, você tem o estudo original em vermelho, aqui as 3 replicações concordam entre si, nenhuma delas acha o mesmo efeito, pelo contrário, elas acham o efeito para o outro lado. Então, assim, claramente aqui parece ter alguma questão problemática em relação a esse resultado. Não quer dizer que seja mentira, ou que não sei o quê, mas assim, não parece ser uma coisa que você consegue replicar independentemente. Mas você pode ter esse caso no meio aqui também, que é interessante, né? Tipo assim, você pode ter o resultado aqui, nem as nossas 3 replicações concordam. E aí a conclusão aqui é que, poxa, talvez isso aqui seja um efeito que de fato é muito variável, um método muito variável, e não dá para tirar conclusões muito sólidas sobre isso aqui sem você fazer em muitos laboratórios, o que também é uma conclusão interessante, né? E acho que isso nos permite um pouquinho separar o que é variabilidade metodológica simples do que é viés na literatura, que é o caso da direita aqui. E por fim, uma vez que a gente tem um banco de dados de artigos replicados e não replicados, isso supõe que algumas dezenas vão ser replicadas, outras dezenas não vão. A ideia é usar esse banco aí para analisar possíveis preditores de replicação. Será que tem alguma coisa nos artigos que nos ajuda a dizer se isso aqui provavelmente vai replicar ou não? Claro, é um N pequeno, então assim, aqui a gente tem um poder estatístico limitado para ver isso, mas a ideia é tentar explorar se o modelo experimental, técnica, se o tamanho de efeito, significância estatística do artigo original, se o número de estações, fator de impacto, se o ano, sabe, se essas coisas estão correlacionadas com o sucesso das replicações. Se o ano de progressão importa, quer dizer, se está melhorando ou piorando ao longo do tempo, se a replicabilidade depende da experiência do pesquisador principal, da região, da instituição de origem, e se as previsões subjetivas dos cientistas sobre o que vai replicar e o que não vai correlacionam com os achados experimentais. A gente está na metade do caminho, ou em torno disso, assim, e tal. A gente foi muito atrasado de novo pela pandemia, assim, quase todos os laboratórios fecharam em algum momento, mesmo que não fecharam, tiveram restrições super severas. Mas, assim, a gente tem uma parte razoável dos experimentos começados, e a gente espera concluir em 2022. Dito isso, assim, a sincronia está péssima, assim, tem gente que já terminou tudo, praticamente, e tem gente que mal e mal começou, assim, e tal. A gente está tendo que ser compreensivo, porque, de novo, assim, as pessoas estão em realidades diferentes e tal. Mas espero que, enfim, até por questões de curso, a gente tem que acabar no mês de 2022, espero que até o final do ano que vem a gente tem esses resultados. Enquanto a gente estava fechado, agora não está mais tão fechado aqui, então, mas enfim, a gente gerou alguns spin-offs também, acho que é legal, assim, que a gente tem uma comunidade grande de pesquisadores, dá para fazer outras coisas aqui e tal, e a gente acha que tem spin-offs que são interessantes. A gente recentemente lançou a colaboração Brisa, que é uma colaboração para o desenvolvimento de revisões sistemáticas colaborativas de ciência básica. Foi desde alguém que nem sei quem foi, em alguma reunião da iniciativa, dizendo, poxa, está todo mundo parado aqui e tal, vamos, quem sabe, trabalhar em revisões sistemáticas. Ninguém sabia muito bem como fazer isso, assim, então a gente trouxe algumas pessoas com experiência, e basicamente selecionou temas que a gente achava interessante. Coletivamente, as pessoas apresentaram propostas, a gente votou nelas, e a gente está, hoje em dia, tocando 3 projetos aqui, um sobre deprivação de sono e neurotransmissão, um sobre manifestações comportamentais de modelos animais de autismo, e um de fatores metodológicos que influenciam o efeito do beta-amiloide, da doença de Alzheimer, que está em células humanas.
de neurônios, né? E a nossa ideia é que isso se mantenha com uma colaboração mais ou menos permanente, que a gente possa anualmente ter chamadas anuais para colaboradores que possam entrar, mesmo sem experiência, mas para passar por um programa de treinamento e para propor projetos. Então, assim, chamadas para nossos colaboradores, projetos todos os anos aqui, para ter uma colaboração nacional que trabalha, que forma pesquisadores experimentais em revisões temáticas na área biomédica básica, digamos assim, e que possa, enfim, tocar projetos colaborativos e tal, e fazer com que as pessoas aprendam na prática, né? A gente tem um Journal Club para falar de reprodutibilidade, que é o Reproducibility BR, ele geralmente acontece na primeira quarta-feira do mês, às 4 da tarde, você pode acessar a página. Ele, na verdade, é uma filial de uma iniciativa mundial, aí, tá? Começou em Oxford, mas é a única filial brasileira no momento. A gente deve ter a nossa próxima edição daqui a 2 semanas, ali, tá? Você pode achar nossa agenda aqui nesses sites aqui, mas basicamente a gente discute artigos dedicados à reprodutibilidade científica. A gente tem o No Budget Science, que na verdade é um projeto anterior à iniciativa, mas que é hoje em dia um hackathon online de metaciência, e tal. Então a gente anualmente abre uma chamada para a gente de qualquer área de pesquisa que queira tocar projetos para estudar a ciência, para melhorar a ciência. Então, se você tem problemas que você queira estudar ou soluções que você queira propor pro processo científico acadêmico em geral, a gente é super amplo em que você pode propor, assim, e tal, mas a gente tem feito isso todo ano. A gente começou presencial em 2019, os últimos 2 foram online por razões da pandemia, assim. A gente tem uns 14 projetos iniciados, nem todos, uma minoria foi concluída, porque agora dispersa depois, mas assim, a gente tem se reunido mensalmente para tentar melhorar isso. A gente deve ter uma próxima edição em algum momento de 2022, a gente também tem um site aqui. E a gente, claro, gostaria de que o projeto, como a gente tem muita gente na rede, assim, e tal, sabe, eu acho que isso é um capital humano extremamente importante, assim, então a gente gostaria de capitalizar essa rede em alguma coisa que vá além das replicações em si. Então a gente está tentando buscar pessoas, claro, a gente é muito focado metodologicamente numa área de pesquisa, mas está tentando buscar pessoas interessadas em outros campos também, então se alguém tiver interesse, pode escrever para mim e tal. A gente está tentando chamar a gente de outras áreas para conversar com a gente, para tentar evoluir para alguma coisa que seja alguma coisa parecida com a rede de reprodutibilidade do Reino Unido, que foi estabelecida mais ou menos na mesma época que o nosso projeto começou ali e tal, que é uma rede de pessoas para falar de reprodutibilidade, para discutir isso, para gerar propostas, para dialogar com financiadores, para dialogar com instituições, para tocar a formação de pessoas em diferentes lugares. E, enfim, estão exportando o modelo para outros lugares do mundo, aqui tá, Austrália, Suíça, Alemanha, a gente está no mapa deles já e tal. A gente é uma outra coisa, a gente é um projeto de replicação, a gente gostaria de gerar uma coisa mais permanente para discutir reprodutibilidade no país. Porque eu acho que a gente tem que trabalhar junto para isso, quer dizer, de novo, assim, acho que grande parte do problema aqui é a fragmentação, assim, então eu comecei com o John Ioannidis, eu queria acabar com o John Ioannidis de novo. Isso aqui numa entrevista dele alguns anos atrás ali e tal, ele dá uma palestra falando o que eu estava falando, que tá tudo uma merda, isso aqui, as pessoas não publicam os resultados negativos e blá blá blá. E aí, no final da palestra, um membro da audiência levanta e poxa, eu não entendo muito bem qual é o problema de vocês da medicina e tal, com resultados negativos, porque, pô, eu sou da física de partículas, e a gente não, sabe, a gente não acha que nada não seja publicável. Inclusive, a gente passou uns 20 anos de pesquisa sem nenhum resultado positivo interessante aqui e tal, e as pessoas respeitam e publicam os resultados negativos. E a resposta dele é muito boa, quer dizer, poxa, é simplesmente uma questão de recompensas, incentivos e expectativas, né? Quer dizer, na biomedicina você ganha um grant do NIH por 3 a 5 anos, você tem que achar um resultado significativo e impactante, etc., ou você perde o seu emprego, né? Então, assim, se ao invés de financiar o CERN com 20 mil físicos trabalhando nele e achando o resultado negativo, eventualmente um bóson de Higgs, você pega o mesmo dinheiro e divide entre 20 mil físicos trabalhando separados por 3 anos e diz que ele tem que achar alguma coisa, que você ganha 20 mil bósons, dos quais talvez 19 mil não sejam verdade, né? E você jamais vai saber qual é o bóson certo. Então, assim, eu acho que a gente, claro, competição tem eventualmente seus méritos, assim, mas a gente claramente passou do ponto, assim, tal. A gente tem um sistema que é ultra hiper competitivo, muito menos colaborativo do que poderia ser, e a gente sofre por isso, né? Sabe? E a gente sofre enquanto usuários da ciência, sabe? Enquanto pacientes que precisam de tratamentos, isso aqui vai virar contra a gente, né? E, enfim, eu faço isso muito por defesa pessoal hoje em dia. Dito isso, eu acho que a maré está mudando, assim, a Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade é uma gota no oceano, tentando construir uma ciência mais aberta, mais colaborativa, mais reprodutiva, mas tem muitas outras gotas no oceano, assim, então acho que para quem está começando agora, é um bom momento para você decidir se você quer fundar junto com o barco da ciência tradicional que tem afundado aí e tal, ou ajudar a construir esses barcos novos aí e tal. E eu queria encerrar dizendo que a gente tem uma chamada aberta, na verdade, para participantes. Então, claro, você tem que trabalhar nas técnicas que a gente usa lá, que é o ensaio de MTT, RT-PCR ou o labirinto inclusivo elevado. Todas as três são biológicas, então não sei se, enfim, nessa galera da palestra hoje vai ter muita gente, mas se por acaso você trabalha com isso aí, você conhece alguém que trabalha com isso, a gente está aceitando um cadastro para substituir os laboratórios que a gente perdeu na pandemia, então não são muitas vagas aí e tal, mas até o final do mês a gente está deixando pessoas se cadastrarem, não sei se vai ter vaga para todo mundo, mas a gente está preenchendo essas vagas aos poucos. Se tiverem gente que trabalha com RT-PCR, especialmente o que a gente ainda não tem, acho que os outros 2 métodos talvez já tenha coberto.
em larga escala. Mas, assim, a gente está com chamada aberta. Se você quiser saber mais, você pode ir no nosso site aqui e tal. O formulário descreve tudo o que você tem que fazer. Basicamente, espera que as pessoas entrem e tenham disponibilidade para desenvolver protocolos e experimentos. Não são muitos, são 2 ou 3 por grupo, até a metade do ano que vem. E acho que é isso. Os slides estão nesse link aqui, eu posso mandar no chat depois. Esse aqui são os links de quase tudo que eu falei na palestra aqui e tal. Uma coisa que eu escrevi uns anos atrás e que acho que é útil para a gente em várias áreas também é o Guia de Boas Práticas em Ciência Aberta e Reprodutiva do Serra Pilheira, que está nesse link comprido aqui e tal. Mas, enfim, você pode pegar no slide aqui e tal. Eu vou tentar mandar os links separados aqui no chat quando eu respondo as perguntas. E é isso, gente. Obrigado pela atenção.